Vamos percorrer um arco profundo da história da salvação. Vamos entender como a Eucaristia emerge como o eixo que conduz a humanidade da sombra à realidade plena. Sob o olhar do magistério, a paixão de Cristo consuma o que chamamos de pedagogia do alimento. Aquilo que no Egito era uma promessa e em Belém um sinal atinge, no cenáculo e no Calvário, a sua plenitude absoluta. Cada detalhe bíblico que vamos narrar agora converge para um único lugar: o altar. É ali que o sacrifício do Calvário se torna presente como o pão da vida eterna. E a prefiguração e a encarnação do sacrifício. E o Egito, o ritual que antecipa o Calvário. A nossa redenção não é um evento isolado, é uma promessa que atravessa séculos. Se olharmos para o Êxodo, a libertação do povo hebreu estabelece a estrutura jurídica do que Cristo realizaria na cruz. Naquela época, sob a orientação de Moisés, cada família judia deveria imolar um cordeiro sem mácula. O sangue era aplicado nos umbrais das portas para proteção. Mas o magistério sublinha um detalhe vital da instrução divina em Êxodo 12,46. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa e não lhe quebrarás osso algum. Naquela noite, o cordeiro não era apenas morto, ele tornava-se alimento em um banquete sagrado. A Igreja ensina que, sem a participação no banquete, a aliança não se consumava. O sacrifício exigia a comunhão física com a vítima. Essa sombra do Antigo Testamento revela que a salvação não é uma ideia, mas uma incorporação. Jesus, ao instituir a Eucaristia, resgata este rito. Ele é a vítima pascal que deve ser recebida para que a libertação da morte seja eficaz em nós. E 2. Belém, o mistério da casa do pão. Seguindo para o nascimento de Cristo, vemos o Verbo eterno assumindo a natureza humana para oferecê-la em sacrifício. E a narrativa de Lucas é carregada de simbolismo litúrgico. Maria dá à luz em uma gruta e deposita o menino em uma manjedoura. O nome da cidade, Betlém, significa literalmente casa do pão. A geografia da encarnação já aponta para o altar. Santo Agostinho observava que, ao ser colocado onde os animais buscam sustento, Cristo se apresenta como o verdadeiro alimento da humanidade. Até as faixas que o envolvem prefiguram os lençóis fúnebres do sepulcro. Desde o primeiro instante, o berço e a cruz estão unidos. E 3. A cruz, o selo da integridade sacrificial. Há um fato específico da paixão, registrado por São João, que garante a identidade de Jesus como Cordeiro do Êxodo. No alto do Gólgota, por ser véspera de sábado, as autoridades pedem para quebrar as pernas dos condenados. Ao chegarem a Jesus, os soldados veem que ele já havia expirado. Em vez de quebrarem seus ossos, um soldado perfura o seu lado com uma lança, de onde jorra sangue e água, símbolos do batismo e da Eucaristia. Aqui se cumpre a profecia de Êxodo: não lhe quebrareis nenhum osso. Assim como o Cordeiro Pascal deveria ser mantido íntegro, o corpo de Cristo permanece intacto. Ele é o sacrifício perfeito. Segunda, o escândalo da verdade e a entrega sacramental. 2.1, Cafarnaum, o discurso do pão da vida. Após o milagre da multiplicação dos pães, ocorre um dos momentos mais decisivos da vida pública de Jesus, relatado no capítulo 6 de São João. Jesus afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando os ouvintes murmuram, Jesus não suaviza o tom. Ele intensifica o realismo, usando termos que remetem ao ato físico de comer. O resultado? O primeiro grande cisma. Muitos deixaram de segui-lo. Mas Jesus não recua para dizer que era apenas um símbolo. Ele prefere a solidão à renúncia da verdade. A resposta de Pedro: a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Torna-se o fundamento da nossa fé eucarística. 2.2, o cenáculo, a instituição do sacrifício antecipado. Na noite em que ia ser entregue, Jesus altera o rito milenar da Páscoa. Ele toma o pão e o vinho e profere palavras de identificação absoluta: isto é o meu corpo. Para a Igreja, o cenáculo e o Calvário não são eventos distintos, mas duas dimensões de um mesmo sacrifício. No cenáculo,
Cristo antecipa sacramentalmente o que ocorreria fisicamente no dia seguinte. Ao dizer "fazei isto em memória de mim", ele institui o sacramento da ordem, garantindo que seu sacrifício seja tornado presente em todos os tempos. 2.3. O lava-pés. A diaconia do pão. Enquanto outros evangelistas focam na consagração, São João descreve o lava-pés. O magistério vê aqui a demonstração prática da Eucaristia. Aquele que se faz alimento para a alma é o mesmo que se faz servo. É a união da teologia do avental com a teologia do altar. Terceira, o altar da cruz e a perpetuação do sacrifício. 3.1. O Gólgota. A consumação do Cordeiro. No Calvário, o que era pão e vinho no cenáculo torna-se, de forma visível e cruenta, corpo entregue e sangue derramado. A Igreja ensina que a cruz não é uma derrota, mas a hora de Cristo. O sangue que jorra do peito aberto é o que purifica o templo do coração humano. Na missa, não repetimos o sacrifício, mas tornamos presente aquela mesma e única oferta. 3.2. A revelação paulina e a gravidade do mistério. Anos depois, São Paulo confirma que a igreja primitiva não via o rito como um símbolo, mas como realidade objetiva. Ele escreve aos Coríntios, advertindo que quem come do pão ou bebe do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pensem bem, não se comete um crime de sangue contra um mero símbolo. Se a Eucaristia fosse apenas uma lembrança, a falta de respeito seria uma ofensa à memória, não um crime capital. Essa severidade fundamenta a doutrina da transubstanciação. Para a Igreja, a gravidade da pena confirma a realidade da presença. Epílogo. A unidade indissolúvel. Esta narrativa que começou no Êxodo termina na eternidade. O magistério sustenta que a Eucaristia e a paixão são as duas faces da mesma moeda. A paixão é o sacrifício histórico, a Eucaristia é o mesmo sacrifício de forma sacramental e perene. Unidos por cada detalhe, como dos ossos não quebrados, Cristo permanece como a vítima íntegra que se oferece continuamente para que tenhamos vida.